Amados irmãos que nos assistem nas várias redes sociais, que estão conosco nesse auditório, seres corpóreos ou incorpóreos, encarnados ou desencarnados, irmãos em humanidade, são todos muito bem-vindos a esta Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento, com o seu olhar sereno, com os seus braços estendidos, para abraçar a cada um neste momento de oração, renovando-nos a esperança, a confiança que tudo passa. Jesus é o nosso modelo, mestre, irmão, amigo, que sempre está de braços estendidos, a nos socorrer em todas as dores, em todos os momentos, mas que possamos nós escolher estar com Ele, para seguirmos na doce paz, na livre escolha de sermos um com o nosso Criador. Que assim seja. Meus irmãos, eu estou Maria Isabel, sou palestrante da difusão doutrinária, com muita entrega, porque é uma das tarefas que eu gosto muito e sinto um imenso agradecimento a cada momento que eu estou aqui. É como se o meu coração estivesse conectado com cada um dos senhores. Nosso tema de hoje é a lição do amor eterno, está embasado em duas obras. No Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, no Amor, Imbatível Amor, do Divaldo e da Joana de Ângeles, e eu acrescentei ainda, das obras básicas, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. De Emmanuel de Chico, eu trouxe mais dois pensamentos, Pensamento e Vida, que eu recomendo a leitura e meditação nesses momentos difíceis, e A Caminho da Luz, também de Emmanuel e Chico, porque nos traz muito esclarecimento sobre o assunto que nós vamos tratar. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Falar de amor é renovadora esperança em um mundo conturbado pelos inúmeros problemas que estamos vivenciando nesta época pandêmica. Hoje, 13 de maio de 2021, é um dia especial para todos nós brasileiros. O dia da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, em 13 de maio de 1888. E a lei, meus senhores, tem 2 artigos, apenas 2. Diz ela, a princesa imperial regente em nome de Sua Majestade o Imperador Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, o interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da independência do Império. Dizem, há pouca boca na corte, na época,
que o barão de Cotegipe, ao receber esta lei assinada, teria dito à princesa Isabel: Vossa Alteza Imperial ganhou a aposta. Redimiu uma raça, mas perdeu o trono. Tenho que nossa história ganhe um exemplo de vivência amorosa neste momento. Todos nós, brasileiros, passamos a comemorar esta data como o dia da libertação dos escravos, o dia consagrado aos pretos velhos, o dia consagrado ao agradecimento e reconhecimento deste povo que conosco esteve desde o início na formação deste nosso amado Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Essa força natural que acompanha e relata a história do negro em suas andanças no Brasil, desde o seu aprisionamento nas colônias portuguesas na África e a sua final libertação. Falar de amor é enfrentar nossos temores e reconhecer que ainda estamos aprendendo a conviver e a solucionar traumas e dores. Da frase do barão, citada ainda há pouco, podemos compreender o distanciamento humano de igualdade. Redimiu uma raça, mas perdeu o trono. A pergunta que deveria nortear nossas ações é: será que perder algo perecível em cumprimento a algo eterno é perda? A raça, o dinheiro, a beleza, a posição social, intelectual, financeira, resume o nosso ser eterno? Acredito que não. E convido e convoco Emmanuel, através da mão de Chico Xavier, mentor deste, a esclarecer o ponto. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. Até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos das suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. A sua grande família. Qual será a diferença entre perder o trono, um poder passageiro, e perder a oportunidade de amar eternamente? Qual nos causará maior dor, maior compromisso regenerador? Falar de amor é desafiador. Amar é lição para todos, mas poucos compreendem o compromisso que assumimos quando começamos o caminho que o Criador nos aponta e Jesus nos trouxe na condução da eternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desconstruindo o enunciado que Jesus nos trouxe, precisamos nos amar primeiro, depois amar ao próximo, porque então percebemos que todos estamos no mesmo aprendizado. E assim compreender que o amor divino nos abençoa sempre e nos convoca à evolução moral através do amor. Para Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, o amor que ilumina a face escura da personalidade
conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. É o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. O amor, quando legítimo, liberta, qual ocorre com o conhecimento da verdade, dos valores permanentes, os que são de significado profundo, que superam a superficialidade e resistem aos tempos, às circunstâncias e aos modismos. Estamos em uma casa espírita, que acolhe a todos e que segue a lei eterna: nascer, morrer, renascer. Renascer ainda e progredir sempre. A cada encarnação, renascimento no corpo físico, criamos uma personalidade para executar o nosso planejamento evolutivo. Esta personalidade é transitória. Cada encarnação teremos uma personalidade diferente, para que o aprendizado se realize e a evolução moral ocorra lenta e gradualmente no espírito imortal. É por isso que hoje estamos, Maria Isabel. Ontem fomos João, um pouco mais para trás Pedrinho, talvez um pouco mais para trás Juliette, talvez um pouco mais ainda, não importa. Porque em todas estas personalidades encarnadas no corpo físico, a essência imortal, o meu espírito imortal, a minha consciência é única. Fomos criados simples e ignorantes. Na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 3, no item 6, o codificador Kardec, cita que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas sempre dotados de aptidões para tudo conhecerem e para tudo progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Traduzindo livre-arbítrio, escolha. E cada escolha corresponde à sua responsabilidade. Nas palavras de São Luís, na questão 106 do Livro dos Espíritos, ele esclarece isso que está escrito lá no Céu e Inferno. Diz assim, a pergunta é, 1006, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Resposta, sem dúvida. Se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente votados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a sua própria vontade. A vontade, pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Somos nós os responsáveis. Somos nós que escolhemos as provas pelas quais a gente quer passar. Por mais que isso nos doa, por mais que isso não faça sentido no momento atual da minha mente, é assim que ocorre. A cada encarnação, estamos matriculados em um curso breve de aprendizado de dor ou de alegria,
para progredir e nos tornarmos cada vez mais capazes de compreender o amor que a tudo permeia. As personalidades são passageiras, efêmeras, perecíveis, mas o espírito, a consciência, são eternas. Joana nos alerta o que a falta de amor faz. A ausência do amor abre espaço para tormentos e ansiedades que produzem transtornos no comportamento, levando a estados depressivos ou de violência, porquanto nessa circunstância desaparecem as motivações para que a vida funcione em termos de alegria e de felicidade. O amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje e agora. Voltemos então à nossa primeira parte desta palestra. Perder o trono, como disse em deboche para a princesa Isabel, e cumprir com a sua parcela na obra eterna, parece de simples resposta. Mas não é. Precisamos nos conhecer e compreender primeiro. Quem somos? Um corpo com um espírito ou um espírito com um corpo? Se acredito ser um corpo com um espírito, não consigo compreender o exercício que o amor impõe. Perdão, benevolência, abnegação, renúncia, parceria, amizade sincera, cooperação e igualdade. Se acredito ser um espírito em um corpo ou com um corpo, tudo muda de percepção. O corpo é a minha vestimenta para o exercício de virtudes e cuidados de mim e do outro, sempre aprendendo que servir é melhor que ser servido. A resposta de cada um mostrará o caminho que está trilhando pela sua livre escolha de aprendizado. Não há certo ou errado neste ponto. Cada um fará o seu uso. Aliás, cada um fará o uso do seu livre-arbítrio para aprender lições necessárias à evolução moral e espiritual. O corpo, essa vestimenta que o espírito usa a cada encarnação, pode e deve variar de cor, de raça, de etnia, de gênero, de acordo com o projeto de evolução buscado por cada espírito imortal. E nesta peregrinação corpórea, vamos cultivando o amor que nos libertará da ignorância da divisão e separatividade humana, aonde estes caracteres definem qualidades morais. Estamos brancos, estamos negros, estamos índios, estamos brasileiros, estamos gaúchos, estamos baianos, estamos mineiros, estamos americanos, estamos europeus, estamos asiáticos. Mas sempre seremos a grande família humana que frequenta uma escola chamada Planeta Terra para aprender a amar e evoluir pela solidariedade e fraternidade, que são os ramos do amor em exercício livre de cooperação. Impossível manter um trono, sabedores que o amor do Criador nos permeia e une na escala evolutiva das muitas moradas. Impensável separar por cor da pele, dos olhos, do cabelo, de diferenças que são aprendizados do amor eterno. Hoje, nesta data tão especial, dia da abolição da escravatura, esta chaga que ainda dói, que a gente ainda vê, as várias situações humilhantes, convido a todos a responderem uma pergunta.
O que é amar incondicionalmente como Deus nos ama? Se somos todos espíritos eternos e estamos experienciando aprendizados, como ferir alguém que é fruto deste amor? Como marginalizar alguém que é meu irmão em humanidade? Como agradecer a este povo que para cá veio e nos ajudou a constituir essa nação? Como não pensar no carinho e no cuidado que as entidades que formam uma grande egrégora chamada Pretos Velhos recebem em consolo a tantos de nós, que nos apoiam emocionalmente na hora de desespero, que têm uma palavra amiga e que muitos se disfarçam, porque espíritos luminares, tal qual o Dr. Bezerra, e usam e aproveitam desta amorosidade que reina para consolar os aflitos. Será, meus irmãos, que nós amamos incondicionalmente como Deus nos ama? Quando julgamos o outro pela raça, pelo cabelo, pela fortuna, quando abrimos mãos de um trono do nosso ego e vaidade para sermos aquele que serve, que consola e que ama? São questões que todos nós deveríamos nos fazer para crescer moralmente. No capítulo 29 do livro Boa Nova, os seguidores da palavra de Jesus, após o seu passamento, reuniam-se para encontrarem conforto e amparo entre si. Depois que Cristo foi crucificado, eles se reuniram para conversar. Porque a perseguição continuava. E em um entardecer, judeus desconhecidos, mulheres humildes com seus filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis e romanos se reuniram para relembrar os ensinamentos e receberam a visita do mestre Nazareno, Jesus, que os convoca dizendo: é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles, os discípulos, serão os semeadores. Vós, que estão nos ouvindo, sereis o fermento divino. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Não participareis dos venenosos banquetes das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Porém, no desenrolar das batalhas sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras das crueldades, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unido ao meu reino. Ide ao mundo, sem medo. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E para encerrar a nossa reflexão, eu vou pedir licença aos senhores para ler o último item do livro que eu recomendei a todos para lerem e refletirem, Pensamento e Vida, de Emmanuel com Chico. Diz Emmanuel, o item 30 é o amor. O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quando nas flores anônimas esquecida no campo.
quanto nas flores, desculpe. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagrando ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim, gratos somos, Senhor, por estarmos na vida, por sermos frutos do teu seio bendito. E neste momento, declaramos nós todos, que somos todos irmãos em humanidade, sem nenhuma distinção de qualquer espécie. Todos espíritos imortais, aprendendo e ensinando limites, respeito, dignidade, fazendo valer os princípios da fraternidade e solidariedade, para que possamos viver o amor que tudo cura. Esta eternidade que nos ampara e nos cria, o amor que permeia todas as fibras do nosso ser,
onde quer que estejamos. Em qual corpo experienciamos? Em qual situação estamos matriculados? Na dor ou na alegria? Mas lá dentro, no fundo do nosso coração, Senhor, a centelha divina que Deus colocou em todos nós, este amor puro, possa fazer brilhar a nossa luz, dizendo muito obrigado, Pai, por eu ser um branco de alma negra, um negro de alma branca, por ser judeu, romano, persa, brasileiro. Mas tudo isso não reflete esta consciência magnífica que Tu concedeu a todos nós. O amor que existe no íntimo de cada um. Profundamente gratos e na esperança da paz reine neste nosso planeta. Que cada um faça brilhar a sua luz eterna, imutável, que é a lei do amor. Que assim seja.